Em maio de 2025, na Flórida, um simples caso de investigação policial virou um verdadeiro pesadelo, um dos casos mais perturbadores que o condado de St. Lucie já viu. Quando a polícia abriu a porta daquela casa, o ar estava pesado. O cheiro insuportável, e no meio do silêncio, uma mulher falava coisas que não tinham o mínimo sentido. O que os policiais encontraram lá dentro os fez ter pesadelos por vários dias. Hoje vou te contar como uma fé distorcida, dias de isolamento e um ritual impossível de acreditar terminaram em uma cena macabra, aqui, no Além da Evidência. Fala pessoal, Júlio aqui. Se você gosta de conteúdos que tragam histórias de terror, crimes reais, casos de suspense, você está no lugar certo. Caso goste do conteúdo, peço para que siga o canal, ative o sininho e compartilhe, comente, isso ajuda o canal. Agora vamos para a história. Fort Pierce, na Flórida, é uma cidade calma, onde as notícias mais comuns envolvem eventos comunitários, o clima, e é conhecida como a cidade do nascer do sol. Mas no dia 14 de maio de 2025, uma escola deu falta de um dos seus alunos, o jovem Raymond, de 6 anos de idade. Mas parecia algo simples, né? Podia ser uma gripe, a criança nessa idade pode pegar gripe na escola e por isso ele não tinha ido à aula naquele dia. Os professores então resolveram ligar para a mãe do jovem Raymond para ver o que tinha acontecido. Ligaram algumas vezes, a mãe não atendeu o telefone, e nas vezes que atendia falava coisas distorcidas, que os professores não conseguiam entender exatamente o que ela queria dizer. Os dias foram se passando, o menino não voltava para a escola, e com o passar dos dias, essa ausência ficou impossível de ser ignorada. Os professores já não conseguiam mais contato com a mãe, então resolveram acionar a assistência social da escola para que entrasse em contato com as autoridades locais para que eles verificassem o que estava acontecendo na residência daquele menino. Ou seja, tinha deixado de ser uma preocupação e começou a se tornar um alerta vermelho para a escola. Na segunda semana de faltas do jovem Raymond, a assistente social então fez um pedido formal à polícia local para que fosse fazer uma verificação na casa do jovem, né, para conversar com a mãe, entender o que estava acontecendo, por que tantas faltas. No dia 30 de maio, por volta das 10 horas da manhã, os agentes da polícia então compareceram à casa do jovem Raymond para ver o que estava acontecendo. Estranharam de imediato uma coisa: as cortinas estavam fechadas, não tinha barulho nenhum lá dentro. Eles bateram na porta e ninguém foi atender, bateram outra vez e ninguém atendeu, até que uma mulher apareceu, Rhonda Joyce, a mãe do jovem que não estava indo para a escola. O rosto dela era neutro, como se não estivesse entendendo o que estava acontecendo ali, o olhar até de surpresa. Os policiais olharam então para ela e perguntaram: onde está o jovem Raymond? E ela respondeu com uma calma assustadora: ele está com Deus agora, está salvo. Os demônios foram embora. O policial que falava com ela ficou todo arrepiado na hora e assustado com aquela resposta. Ele não esperava aquilo. Imagina você sendo um policial, uma policial, ir até a casa para fazer uma verificação de um menino que não está indo para a escola há alguns dias já, e você chega lá e escuta a mãe dizer que os demônios saíram, ele agora está com Deus. São frases estranhas para um policial ouvir e para qualquer pessoa, né, que está ali no momento, ali, investigando o caso, escutar uma coisa dessa, passa várias coisas na cabeça. E provavelmente isso passou na cabeça do policial, e o que ele fez imediatamente? Pediu para verificar a residência. Rhonda autorizou. Ela abriu a porta para os policiais entrarem e lá dentro o cheiro era pesado, adocicado, mas desagradável, típico de alguma coisa que não devia estar ali. Os policiais seguiram por um corredor escuro, foram entrando na casa, olhando para o lado, meio desconfiados, até que viram a porta de um quarto no horizonte e foram naquela direção. No quarto, a primeira coisa que o policial se deparou foi uma cama, e em cima da cama algo coberto por tecido, com apenas o rosto à mostra. O corpo estava parcialmente coberto, como se alguém tentasse preservá-lo. Os olhos do policial mudaram imediatamente. Ele levou as mãos até o rádio que possuía na cintura e logo fez uma ligação dizendo: solicito reforço imediatamente. Ainda pálido vendo aquela cena. Enquanto o policial falava ao rádio solicitando reforço, Rhonda falava coisas desconexas, como: eu salvei meu filho, agora ele está com Deus, ritual,
citava algumas coisas assim que o policial não conseguia entender o que tinha acontecido. Após a descoberta do corpo, a mãe foi presa imediatamente, naquele dia, pelos policiais. Levada para interrogatório, Rhonda alternava o comportamento. Às vezes ela chorava, às vezes ela ria, às vezes ela não compreendia o que tinha feito, demonstrando extrema calma, como se não tivesse ciência da gravidade do que tinha acontecido ali. E aí os policiais perguntaram para ela o que tinha acontecido, e aí ela começou a contar que em meados de maio ela acreditava que o filho dela tivesse possuído por demônios, e afirmou que recebeu instruções divinas para que retirasse aquele demônio de dentro do filho, para que cometesse um ato de exorcismo com o próprio filho de 6 anos. Segundo ela, no dia 18 de maio, ela recebeu uma mensagem de Deus, onde ele dizia que ela deveria tapar a boca do seu filho até que o espírito saísse. E pasme, ela ainda contou os detalhes. Disse que enquanto ela fazia aquilo, colocava a mão sobre a boca da criança, a criança se contorcia. Raymond se debatia na cama, com os olhos esbugalhados, até não fazer mais qualquer movimento. Quando a mãe pensou, o espírito foi embora, meu filho está salvo. E a criança, totalmente desacordada naquela cama, porque já não estava mais neste plano, estava morta. Em vez de chamar por ajuda, ela manteve o corpo no quarto, intacto, da mesma forma que tinha praticado o que ela chamou de exorcismo no filho. Deitado na cama, coberto, com a cabeça para o lado de fora. E durante os dias, ela foi tentando soprar o rosto do filho para ver se tinha algum sinal de vida, verificava se ele tinha respiração, né, para tentar contar aquele milagre para as pessoas, que ela tinha conseguido fazer um exorcismo e tirar de fato os espíritos que ela dizia que tinha dentro do corpo do filho, os espíritos malignos, e libertar do filho. Mas não foi assim que a história continuou. E um detalhe que torna tudo ainda mais perturbador é que um dia antes dela cometer esse ato, que ela chama de exorcismo, ela chamou os policiais, ou alguém chamou os policiais para ir na casa da Rhonda, porque ela estava passando mal, estava sentindo alguma coisa. Então os policiais foram na casa dela, mas não viram nada de estranho com o pequeno Raymond, e ela também estava bem. Então os policiais saíram da casa e nada aconteceu. Isso significa que a tragédia até poderia ser evitada, mas como que os policiais iam saber? Não tinha como. Rhonda foi presa, acusada de homicídio em 2º grau, ocultação de cadáver e não notificação da morte. Na audiência do dia 31 de maio, a promotoria descreveu o caso como violência extrema mascarada de ritual religioso. O juiz negou a fiança. Logo depois do caso, o xerife responsável, Richard Del Toro, ele deu uma entrevista, na qual ele disse: "Pelo que entendi, esse garoto simplesmente iluminava o ambiente e era querido por todos, então todos terão muita dificuldade para superar isso." Enquanto isso, a comunidade tentava entender como uma mãe poderia acreditar que sufocar o próprio filho era um ato de salvação. Na escola, os alunos, professores, todos ficaram muito abalados, né, e montaram um memorial para o Raymond, né, em homenagem a ele, a criança alegre que ele era, com muitas flores, bichos de pelúcia. Os coleguinhas de Raymond, muito jovens, eles perguntavam, né, ele não vai voltar, o Raymond não vai voltar. As crianças não entendiam o que tinha de fato acontecido com o Raymond. Alguns familiares foram perguntados como é que era Raymond no dia a dia, e todos foram uníssonos em falar que Raymond era uma criança muito feliz, uma criança brincalhona, uma criança que toda a comunidade abraçava e gostava. Então a cidade inteira ela foi tomada por um luto e uma incredulidade. O laudo da autópsia confirmou que a criança ela havia morrido de fato por sufocamento, mas a investigação ainda aguarda exames toxicológicos. Até agora, as versões que a mãe Rhonda deu não foram contraditas, né, por toda a investigação. O que não se sabe é o que a levou a ter esse estado de delírio. Foi doença mental? Fanatismo religioso? Ou algo que já vinha crescendo há anos? Essas respostas podem nunca surgir. Um menino encontrado sem vida dentro do próprio quarto. Uma mãe tomada pela crença de que expulsava demônios para salvar o filho. E uma cidade inteira que ainda carrega a mesma pergunta sufocante. E se alguém tivesse chegado alguns minutos antes? Será que o menino ainda estaria vivo? Não tem como sabermos. E por isso mesmo o caso talvez soe ainda mais perturbador. A mistura de crença religiosa distorcida, a solidão dentro daquela casa e a inocência de uma criança torna tudo mais macabro
e quase inacreditável. Esse é o tipo de caso que não termina com a prisão. Ele fica na memória das pessoas, na dor dos professores e colegas de escola, e na inquietação de quem lê ou ouve os detalhes. Você consegue acreditar que a mãe pudesse estar tomada por algum espírito para fazer esse tipo de coisa, que ela tenha recebido alguma mensagem do além para ir lá e matar o próprio filho? Você consegue vislumbrar esse tipo de coisa acontecendo? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, o que você pensa num caso desse, já ouviu histórias parecidas acontecendo na vida real. Esse foi mais um capítulo do canal aqui, Além da Evidência. E lembre-se, às vezes a vida real pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Um abraço e até o próximo vídeo.